Agora é hora do artesanato. Com aula de pintura, que eu amo. Com a artesã Verônica Silva, que faz um monte de pintura linda, gente. Ela é um show. E ela hoje prometeu pra mim que ela vai dar dica de sombreamento, de profundidade, tá bom? E eu vou cobrar dela isso. Você que já pinta, presta atenção, porque você vai dar aquele tchan na sua pintura. Certo, Verônica? Certíssimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom te receber, viu? Obrigada. E parabéns pelas suas pinturas, que eu fico assim babando. Obrigada. Lindas, lindas. Você pinta tecido, mas você também pinta tela, né? Sim, pinto tela também. Qualquer superfície, na verdade, quem pintar uma acaba aprendendo a pintar outras, né? Tá vendo? Então você vai aprender aqui, mas vai valer se você pinta a tela também para suas telas, tá? Exatamente. Vamos começar. Vamos lá. Aqui eu trouxe um pouquinho adiantado, porque como você falou, eu quero dar mais dicas, tá? Muitas pessoas têm dificuldade para começar no tecido colorido. Então, qual é a dica que eu dou para começar no tecido colorido? Você comece fazendo elementos que usam as cores do próprio tecido. Por isso eu fiz uma maçã vermelha e aqui tem as uvas, né, as rubis, que a gente tem um pouquinho de vermelho nela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já iniciei passando um pouquinho do tom uva, tá? Na parte mais escura. E agora eu vou dar alguns contrastes. Veja que eu deixei algumas adiantadas, que é importante o processo para poder estar seco. Então, eu vou mostrar como eu preenchi e depois a gente vai fazer a iluminação. Então, aqui eu vou usar um pouquinho do nosso azul cristal e vou fazer um pouco da iluminação aqui em cima, que a gente chama de contraluz. O que é contraluz? É quando a gente sabe que tem incidência de luz, mas tem uma incidência menor de luz do que normalmente aqueles pontos branquinhos, tá? Então, eu venho aqui, espalho com movimentos circulares, ó, aonde eu não coloquei o tom uva. E aí eu venho com o vermelho aqui nesse pedaço. Ah, mas o tecido é vermelho, eu preciso pôr vermelho? É bom, porque é uma pintura, né? Senão a pessoa que olha de perto, eu acho que acabamento é muito importante. A pessoa pode olhar de perto e falar, ué, tá faltando tinta aqui. Então, mesmo sendo vermelho, mesmo você não precisando ter aquela preocupação de preencher completamente a trama do tecido, é importante que a gente coloque, A textura é outra, né? Exatamente. Vou reforçar só um pouquinho aqui o meu tom uva, para deixar um pouquinho mais escuro. E aí eu faria a mesma coisa nas outras, ó, vou fazer mais uma que dá tempo. Aqui eu vou pegar um pouquinho de azul, coloco aqui na contraluz, ó. Eu aproveito esse azul para separar uma uvinha da outra. Entro com movimentos circulares. E nessa aqui, na minha opinião, eu vou colocar quase nada de vermelho, porque ela tá bem escondidinha, ó. Ô, Vê, você para começar, você falou que começou das vermelhas, né? Mas você começa com risco. Sim, a gente risca com carbono amarelo, tá? Em tecidos coloridos assim como o preto, como o azul marinho, como o pink, o vermelho, a gente usa o carbono amarelo que é melhor, tá bom? Aí depois de riscado que você começa a pintar. Exatamente, depois de riscado a gente começa a pintar. E a dica que eu dou dessa questão de usar elementos que combinem com a cor é como, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui atrás que eu fiz a banana no amarelo. Sabe por quê? Porque é uma coisa que vai chamar atenção e você vai tirar aquele medo de pintar o tecido colorido. Sim. Tá? Bom, fiz isso, o que a gente vai fazer? Vai pegar o branco e aí a gente vai fazer a luzinha. Tinta na pontinha do pincel, só um pouquinho de tinta e vai fazer aqui e aqui, ó. Tá vendo? Só uma luzinha básica. Mesma coisa no outro que a gente acabou de fazer, ó. De novo, ó, tinta na ponta do pincel e faz a luzinha. Olha que interessante pra gente fazer um desenho harmonioso. Sempre colocar a luz voltada para o mesmo lado do desenho. Então, a maçã, por exemplo, ó, tá com a luz do nosso lado esquerdo do desenho. A uva tá virado mais para cima, né, a luz, e do lado esquerdo do desenho também, tá? Assim você vai deixando o desenho mais harmonioso e mais parecido com o que é real, tá bom? Aqui a gente pode pegar um pouquinho de nada de branco, bem pouquinho, tira até o excesso. E aí a gente pode reforçar, ó, vou até reforçar nessas que já estão sequinhas. Reforço um pouquinho de nada aqui em cima para reforçar a separação, tá vendo? Ó, bem pouquinho, ó. Não precisa ser em todas, mas isso dá um destaque e faz com que elas se levantem, tá bom? Também posso pegar um pouquinho do azul petróleo e aprofundar essa sombra, ó. Toda vez que eu falo o verbo posso, é que assim, as pessoas olham e falam, nossa, já tá muito bonito. Mas se eu colocar um detalhezinho a mais, fica muito legal. Então, por isso que eu falo posso. Se você quiser assim, para por aí. Mas para deixar ainda mais enriquecido, pode colocar um detalhe, tá? Então, eu venho aqui e a gente coloca um detalhezinho de sombra, ó, para reforçar.
Gente, você consegue aprender a pintar com as aulas da Verônica, você assistindo, você praticando, pode ter certeza que você vai aprender. Ela é uma professora maravilhosa, viu? Obrigada. Com aulas assim, né, com básico, bem explicadas e com o material certo, a gente consegue fazer lindos trabalhos, Consegue, né? com certeza consegue. E ó, se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá no Face dela, que é o Verartes e Presentes, ou no Insta, Verartes, que aí você fala com ela e tira a dúvida. Isso aí. Ó, aqui eu vou fazer uma gotinha agora que a gente fez a uva. A uva a gente repete o mesmo processo. Agora a gotinha eu sei que é uma coisa que todo mundo gosta bastante. Eu vou fazer essas gotinhas que eu gosto de fazer, que ficam do lado de fora, tá? Aqui eu vou usar um pouquinho de incolor e aquarela. Eu já deixo a minha misturinha pronta. Um potinho de incolor para um de aquarela, tá? Vou colocar aqui uma base, ó. Por que eu tô fazendo isso? Para umedecer um pouquinho o tecido e eu conseguir andar um pouco mais com o pincel. Vou pegar a cor vinho e fazer aqui, ó, um fundo. Ó. É como se fosse aquela gotinha que fica do lado de fora. Vou pegar o filete e com o filete eu vou fazer os pontos de luz. Então, eu vou fazer um grande e um pequenininho. E aí, eu vou fazer um pequenininho de nada aqui embaixo, ó. Tá? Para fazer aquela gotinha do lado de fora. Aqui eu vou diminuir um pouquinho o nosso traçado, se eu quiser. Ó. E aí eu consigo dar vida ao nosso desenho, como eu falei, ela já estava muito bonita sem a gotinha. Você coloca a gotinha, você enriquece. Ficou tudo muito lindo. Fico Obrigada. encantada. E a gente quer aprender mais, você tem que voltar mais vezes, Volto, né? com certeza. Para dar outras dicas. Sim, tá volto bom? sim, tá bom.